Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Enquanto você abre a Bíblia em Marcos 10, 17, hoje é dia do homem presbiteriano, daqui a pouquinho vai ter uma palavra para nós homens aqui da igreja. Coisas muito boas ainda vão acontecer hoje, né? E vai ser bênção. Mas Marcos 10, 17 a 31, quero ler esse texto e quero trazer para os irmãos, para as irmãs, 3 breves lições. Marcos 10, 17 a 31, que diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo admirados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, os irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Você sabe que, via de regra, o pastor, o pregador, ele passa a semana pensando assim: o que eu vou pregar domingo? Daqui a uns dias eu vou começar uma série, então o bom da série é que já tem a sequência, né? Então não tem que ficar procurando. Mas eu pensei em vários textos, Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos, Gênesis, enfim. A cabeça da gente fica assim: meu Deus, o senhor quer que eu fale? É uma atividade boa, às vezes angustiante. Mas essa semana eu fiquei pensando um pouco sobre esses últimos meses no nosso país, quando tantas operações foram deflagradas pela Polícia Federal envolvendo roubo de aposentados, envolvendo falcatrua gigantesca com o banco. Um banco aí que a falcatrua é 12 bilhões de reais. É muito dinheiro, não é? Você nem sabe quanto que dá isso, né? Eu também não sei. E as pessoas mentem, enganam. Há todo um sistema preparado para fraudar, para
ter mais e mais dinheiro e nunca é suficiente. E muitos dos que foram enganados, né, foram enganados porque um certo banco aí ofereceu uma rentabilidade que não é possível oferecer. Então, existem os maldosos que foi enganar e os enganados que foram enganados por causa da cobiça do próprio coração. Não estavam vendo que estava entrando uma falcatrua evidente, muito evidente e clara. E pensando nisso, eu fiquei pensando assim, textos bíblicos sobre esse desespero pelo dinheiro, esse amor ao dinheiro, e esse é um dos textos clássicos, mais conhecidos na Bíblia a respeito disso. Mas ele não se encerra apenas na parte do jovem rico. O texto, ele tem um bloco do 17 ao 31, em que todo o assunto do jovem rico e das riquezas como um perigo é apresentado para nós. E eu queria falar 3 aspectos muito rápidos nessa noite, sobre um tema. E o tema é: uma coisa te falta. Tudo. Uma coisa te falta. Tudo. E das 3 lições, a primeira está nos versículos 17 e 18. É o erro da boa intenção. E boa aqui, no jargão moderno, entre aspas, querendo dizer que não é tão boa assim. O erro da boa intenção. 17 e 18 vai dizer assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Há um erro na boa intenção desse jovem rico. O jovem corre, porque ele quer saber de algo importante, algo que transcende essa vida, algo que tem a ver com a vida eterna, e ele então corre ao encontro do Senhor Jesus. E existe algum erro em correr até Jesus? Óbvio que não. O jovem corre, e diz o texto que ele corre e se ajoelha diante de Jesus. Alguma coisa errada em se ajoelhar diante de Jesus? Nada errado. A não ser que a sua visão sobre quem é Jesus estiver errada. E quando ele chega perto de Jesus ajoelhado, ele pergunta assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem rico, ele conhecia Jesus, talvez de ouvir falar, talvez já tivesse visto alguma palestra, alguma mensagem, algum ensino do Senhor Jesus. E ele olhava para Jesus como um didáscalos, um professor, um mestre, um professor como outros professores, um mestre como outros mestres. E aqui é que está o problema. Ele se ajoelha diante de Jesus para perguntar, mas ele não vê Jesus como sendo Deus. Ele vê Jesus como um bom mestre. E o elogio dele para Jesus é: Jesus, olha, tem outros bons mestres aí, e o Senhor também é. Ele então, na sua própria mente, ele se ajoelha não diante de Deus, mas ele se ajoelha na frente de um simples homem, que ele chama de bom. E aqui é que está o problema. A gente não pode se ajoelhar diante de Jesus, achando que ele é igual aos outros homens. Isso é errado. Porque nós só podemos nos ajoelhar e nos inclinarmos diante de Deus. E a resposta de Jesus foi exatamente isso. Jesus fala com ele assim, versículo 18: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser quem? Deus. Em outras palavras, Jesus está respondendo assim: jovem, você correu, você se ajoelhou, mas sua cabeça está fora do lugar. Eu não sou bom como os outros mestres. Você olhar para mim como olha para outros homens é um grande erro, porque bom mesmo é só Deus. E você deveria olhar para mim
como sendo bom na perspectiva da minha divindade, e não de um homem apenas. Não que Jesus não fosse homem, ele é Deus e homem, mas você não pode se ajoelhar diante de mim achando que eu sou apenas homem, achando que eu sou bom como os outros homens. Jesus não é bom como nenhum outro, irmãos. Ele é tão bom, que a justiça dele nos cobre, que a justiça dele nos salva e nos traz vida eterna. Amém, irmãos? Isso é uma coisa para falar amém. Jesus então fala, eu não sou um professor bom, rapaz. Sou muito mais do que isso. Por que você me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. E se Jesus é bom, quem ele é? Ele fala, bom mestre. E Jesus responde, olha, bom é só Deus. Então, se você diz que eu sou bom, eu sou Deus. Você precisa aprofundar a sua visão de mim. Se Jesus é bom, ele é Deus. E se ele é Deus, ele tem direito de exigir a nossa vida inteira para ele, não apenas uma parte. Perceba, se Jesus é bom, nesse contexto, significa que ele é Deus. E se Jesus é Deus, o que é que ele pode exigir desse jovem rico? 50%? 99%? Tudo! Jesus podia exigir tudo dele. E essa boa intenção desse jovem de se aproximar de Jesus assim, mostra como a mente dele estava errada a respeito de quem é o Senhor Jesus. O interesse está certo, mas a perspectiva está errada. E além desse erro da boa intenção, a segunda lição aqui é o diagnóstico que Jesus faz do seu coração. Versículo 21 e 22. Depois de Jesus falar assim, você quer ir para o céu? Quero. Você está obedecendo os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não vai roubar ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele responde assim, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Versículo 21, então, Jesus faz um diagnóstico do coração dele. Jesus fala assim, e Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ao diagnosticar o seu coração, Jesus olha para ele com amor. Mas sabe, queridos irmãos, o amor de Deus não nos libera para fazer o que a gente quer. O amor de Deus por nós destrói aquilo que destrói a nossa vida. O amor de Deus confronta em nós aquilo que não nos leva para a vida eterna. Preste bem atenção nisso. O amor de Deus não fica passando a mão na nossa cabeça, não. O amor de Deus confronta em nós aquilo que faz mal para a nossa alma e diz assim, eu te amo, joga isso fora. Eu te amo, muda de ideia. Porque hoje qual que é a ideia do mundão? Ama e deixa o outro ser do jeito que ele quiser. Qual é a ideia do Evangelho? Deus nos ama e não nos deixa do jeito que a gente quer. Isso é amor de verdade. O amor de Deus confronta em nós o que está errado. E Jesus confronta nele o que está errado. Há um diagnóstico no seu coração de que, apesar dele ter ações externas, nunca matou ninguém, nunca adulterou, nunca roubou, nunca disse falso testemunho e tal, nunca defraudou, nunca desonrou pai e mãe, contudo havia algo no coração dele que estava acima dessa obediência, que era o amor às suas riquezas. E Jesus encontra uma falta grave nesse jovem, era o seu excessivo apego por suas riquezas.
Jesus nunca cobrou de todo mundo que desse tudo que tinha. Mas no amor dele, quando ele encontrou um jovem, que as riquezas eram um problema, Jesus pediu tudo para ele. Uma coisa te falta. E o que falta, Jesus? Vai, vende tudo que tens. O que te falta é que tudo que você tem precisa ser doado. Também não é jogar fora. É vender e dar para quem precisa. O jovem amava a vida eterna como um conceito, como uma ideia quase filosófica, não é? Eu quero a vida eterna, esse conceito belo de transcendência. A gente está tão nesse espaço físico e vê e toca, que a ideia do transcendente, do além, empolga a gente, é algo quase filosófico. E o jovem ama a vida eterna como um conceito, mas ele amava o dinheiro como Deus. E aí está a desgraça de sua vida. Ele saiu triste, porque percebeu que o seu tudo, que era o dinheiro, vai e vende tudo que tem, ele percebeu que o seu tudo era mais importante que a vida eterna que Jesus oferece. O diagnóstico do coração desse jovem é de um jovem que a eternidade é um conceito, mas as riquezas, é o meu Deus. Que triste, irmão, que triste. Ele saiu triste porque percebeu que não queria abandonar essas coisas, nem mesmo para ter a vida eterna. E apesar de ter corrido lá no início, apesar de ter se ajoelhado diante de Jesus, de ter chamado Jesus de bom mestre, o seu coração tinha outro Deus que ele não queria abandonar. E ele vai embora. E quando ele vai embora, contrariado, chegamos então ao versículo 22, que apresenta os perigos da riqueza. No versículo 22, Jesus olha ao redor e diz aos seus discípulos: quão dificilmente é entrar no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos 24 estranham isso. Por que eles estranham? Porque qual era o conceito do judeu, da antiga aliança? Se a gente obedece, as bênçãos financeiras chegam. A ideia do judeu era o seguinte: quanto mais rico, mais Deus me ama. Quanto mais rico, mais abençoado sou. Ou melhor assim, a prova de que Deus me ama muito é que Ele me dá muitas riquezas. Quanto mais rico eu sou, mais Deus gosta de mim. Mas não é muito isso que a lei de Moisés mostra. A lei de Moisés diz que na obediência Deus abençoa. Mas a riqueza a mais não quer dizer amor maior. E aqui abre um parênteses. Cuidado, irmãos, com amor ao capitalismo. Cuidado ao liberalismo econômico, como se fosse um Deus, porque não é. Uma coisa é termos as nossas preferências políticas e econômicas. Outra coisa é fazermos delas o nosso Deus. E a gente não pode fazer isso. Fecho parênteses aqui. Então, os discípulos estranham. Como assim, Jesus? Difícil, então quem é rico não vai para a vida eterna? Porque a gente achava que quanto mais rico, mais abençoado eu sou. Os discípulos estranham, olha que palavra forte, eles estranham o ensino de Jesus, versículo 24. Jesus insiste: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Tem muita gente falando, né? É camelo mesmo? É uma corda?
é uma agulha, é uma porta. Não interessa muito isso. O fato é que há uma impossibilidade. Um camelo não passa no fundo de uma agulha. Mas olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que alguém que tem as riquezas como Deus entre no reino dos céus. E então, eles ficam sobremodo maravilhados e perguntam: Senhor, quem pode se salvar? Jesus então olha para eles e fala assim: olha, para vocês isso não é possível, mas para Deus nada é impossível. E então vem a terceira lição. Primeira lição: o erro de boa intenção, mas o coração é falso. Segundo, o diagnóstico que Jesus faz do coração desse jovem rico. Mas a terceira lição, versículo 28 a 31, tem a ver com a matemática do reino de Deus. Pedro olha para toda essa cena do jovem que foi embora, de Jesus falando de quem o rico não vai, dificilmente o rico vai para o reino de Deus, porque ele confia na justiça. E então Pedro, sempre Pedro, pergunta. Então Pedro faz uma afirmação, versículo 28. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Em outras palavras, Jesus, então nós merecemos o reino, né? Nós deixamos tudo pelo Senhor. Em outras palavras, o que é que Pedro está dizendo? Jesus, comparado com esse jovem aí, ó, eu sou muito melhor, não sou? Nós somos muito melhores. E Jesus, então, vai corrigir isso. Versículo 29. Jesus repete assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O que Jesus corrige aqui é o sentimento de perda e superioridade. Jesus, nós perdemos tudo por causa de ti, então nós somos superiores, né? E Jesus responde assim para Pedro: Pedro, vocês perderam o quê? Para ter a mim? Pai, mãe, irmãos, campos? Pois como igreja vocês têm o cêntuplo disso, de pais e mães, irmãos, irmãs e campo. Vocês não perderam nada. E mesmo que tivessem perdido, vocês não seriam superiores. Cuidado, Pedro, cuidado. Porque já no presente, vocês têm o cêntuplo e depois disso, a vida eterna. Cuidado, Pedro, cuidado. Por quê? Porque você está achando que é o primeiro, mas pode muito bem ser o último. Ninguém, irmãos, ninguém faz a Deus favor ao seguir Jesus. Presta bem atenção. Ninguém faz favor a Deus por seguir a Jesus. Os discípulos não estavam sendo generosos. O que é que Pedro está dizendo? Jesus, olha como nós somos generosos com o Senhor. Nós deixamos a pescaria, deixamos os barcos, deixamos a mega empresa para trás, fomos lá e encerramos a empresa na Receita Federal, estamos te seguindo, olha como o Senhor está lucrando com a gente. Olha o favor que nós estamos te fazendo. E Jesus deixa bem claro, favor para mim? Não, o favor é para vocês. Os discípulos não estavam sendo generosos com Jesus. Estavam sendo inteligentes. Porque Jesus é quem estava sendo
generoso com os discípulos. Quem troca o passageiro pelo eterno está perdendo alguma coisa, irmãos? Não. Quem troca o passageiro pelo eterno está ganhando tudo. O problema é ser rico? Claro que não. O problema é ter a riqueza como Deus. Ah, mas eu abandonei tudo e estou sofrendo por Jesus, então significa que eu vou ser o primeiro lá no céu. Lá no céu eu vou estar num apartamento de frente para o trono. Não. Porque tudo que nós perdemos aqui, por causa de Cristo, em Cristo, temos muito mais aqui e ainda temos a vida eterna. Não eram generosos com Jesus, eram inteligentes em trocar o que podia se perder e acabar por aquilo que não se perde e nunca se acaba, uma coroa de glória no céu. O jovem rico, queridos irmãos, tinha bens. O jovem rico tinha moralidade, não tinha? Não roubo ninguém, não faço isso, não faço. A moralidade dele era alta. O jovem rico, além de bens, moralidade, tinha religião? Claro que tinha. Ele obedecia os mandamentos e queria a vida eterna. Ele parecia ter tudo. Mas quando ele sai de perto de Jesus, ele sai com mãos vazias. Os discípulos, reclamando que não tinham nada, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Eles tinham Jesus. E por causa disso, as suas mãos estavam cheias, tão cheias, que não dá para carregar aqui. Temos que levar para a vida eterna. Eu encerro perguntando, e você? Tem algum Deus, pode até não ser a riqueza, mas tem algum Deus colocando Jesus para escanteio no seu coração? Algum valor que você ama nessa vida mais do que Jesus? Será que você e eu não temos alguma coisa que Jesus perguntasse assim, falasse, joga isso fora? Não, Jesus, isso aqui não. Se tiver, eu e ele, eu e você, precisamos, por causa de Jesus, abandonar isso, para retermos aquilo que nunca perderemos. O jovem tinha tudo e saiu de mão vazia. Os discípulos achavam que não tinha nada, mas eles tinham tudo. E em Jesus, nós temos tudo. Amém, irmãos? Eu era criança ainda e cantávamos uma canção que dizia assim, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Que o seu tesouro e o meu tesouro seja o Senhor Jesus. Tê-lo hoje é ter tudo, já nessa vida e na vida eterna. Uma coisa te falta. Se você não tem Jesus, falta tudo. Vamos orar? Feche seus olhos para nós orarmos. Santo Deus, nós te bendizemos. Te glorificamos pelo teu amor. Te glorificamos porque o Senhor nos chama nesse texto a não ficarmos contando o que nós perdemos por causa de Cristo, se porventura perdemos alguma coisa, mas a ficarmos felizes, porque tendo Jesus nós temos tudo nessa vida e na eternidade. Espírito Santo coloca isso muito, muito claro, muito forte no nosso coração, que isso nos sustente todos os dias. Quando o Senhor nos ordenar algo na tua palavra, que obedeçamos com alegria, porque seguir o Senhor é ter tudo, é ser feliz. Cuida de nós, Pai.
cuida de nós. Que o Senhor faça que o nosso coração tenha apenas lugar para o Senhor, como dono, como Rei, como Senhor, como nosso Deus. Assim oramos a Ti, cheios de gratidão pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Uma coisa te falta, e se falta Jesus, falta tudo.